Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência, seja em Manaus ou em qualquer um dos municípios que recebam a imagem da nossa Band, né? No ar, mais uma edição do programa Ação na TV. Olha, minha gente, estou vendo os jornais de hoje, né? E surpreso, né? Como, aliás, né? Todos que leram os jornais, né? Geralmente é a época do carnaval, né? Que, né, proporciona aí, né, maior quantidade de acidentes, mortes, coisa feia, né? Porque muita bebida e tal, né? Muita farra, né? Muita alegria exagerada. Mas os jornais hoje estão dizendo que, por incrível que pareça, né, na Semana Santa, né, ocorreram mais mortes no trânsito, ocorreram mais ocorrências, aliás, em questão de morte no trânsito, né, durante o período do carnaval, ninguém morreu no trânsito. Mas na Semana Santa morreram 4, né? 4 vítimas fatais. 161 apreensões de veículos, né? Cujos os motoristas, né, praticaram os mais diversos tipos de infrações. E dentre essas 161 apreensões, 25 motoristas dirigindo embriagados, né? Coisa absurda, né? É de se lamentar. E não adianta as leis do trânsito, não adianta a fiscalização, não adianta os corujinhas, não adianta as campanhas institucionais e educacionais, se o ser humano, né, não ama a sua própria vida e não respeita a vida do outro, né? Aí fica muito difícil, é um problema realmente cultural, né? Essa é a grande verdade. Bom, minha gente, vamos receber daqui a pouquinho um convidado muito especial. Já há tempo que eu queria trazê-lo ao programa, mas ele viaja muito, né? Dá aula em tantos lugares, até fora do país, né? E é uma figura que não para de estudar, né? E muito articulado, né? Agora ele fundou até a UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade, né? Tá certo? Eu vou receber daqui a pouquinho, mas ele já está conosco, já pode dar um take no nosso convidado, Dr. Euler Ribeiro, tá certo? Que é doutor em gerontologia e geriatria. Uma figura que, na verdade, né, é uma figura estudiosa, essa questão dos idosos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida, né? Na terceira idade ou na fase de idosos, né? São tantos os nomes, né? Eu preciso chamar assim de idosos, né? Idosos. Eu, quando ficar mais velhinho, gosto de ser chamado de idoso ou de velho mesmo, porque na verdade é o seguinte, né? Feliz de quem tem o privilégio de passar dos 60, chegar aos 70, 80, né? Quanto mais 90 ou 100, que aí já é meio, né, meio milagroso, né? Tá certo? E ser chamado de velho, né? De velho, né? Ruim é quem não teve, quem, né, morreu às vezes no ventre da mãe, morreu jovenzinho, quer dizer, não chegou a essa coisa da maturidade, né, de ver o mundo com um olhar mais amplo, né, mais desanuviado, né, entender melhor as coisas, né, compreender, maior capacidade de amar e perdoar, enfim, um bocado de vantagem que os velhos têm e que os jovens ainda vão chegar lá, tá certo? Então vou receber daqui a pouquinho com muito carinho, tá certo? Com muito prazer, a figura do Dr. Euler Ribeiro, tá certo? Para a gente bater um papinho e, claro, você de casa, quem é que não tem um idoso em casa, né? Ou o próprio idoso, tá certo? Que ainda pode pegar o telefone, dar uma ligadinha, você pode bater um papinho conosco aqui, daqui a pouquinho vão aparecer nossos telefones para você participar, porque o papo é abrangente e interessa realmente a esse segmento extraordinário, não só ao segmento dos idosos, né? Mas dos jovens também, porque, puxa vida, né? Os jovens são amados pelos filhos, pelos netos, né? Tá certo? Pelas esposas, né? Enfim, tá certo? Então, na verdade, mexer com o jovem, com o idoso, é como mexer com criança, tá certo? Todo mundo toma as dores, tá muito bem? Vamos a um breve intervalo e volto já convidando você para essa agradável entrevista com o Dr. Euler Ribeiro. A gente volta já. Muito bem, com muito prazer. Boa tarde, doutor Euler Ribeiro. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Nonato. Nós temos uma relação de amizade longa, né? Com muito respeito dos dois lados. Eu lhe respeito como um grande comunicador, como bom político que você foi com seus mandatos.
E eu estou à disposição sempre para conversar com a população da cidade do interior, aonde estiver a população, que possa fazer o entendimento de que o processo natural do envelhecimento é uma coisa fantástica, mas você tem que conhecer para se proteger. Verdade. Muito bem, então vamos agora bater esse papo muito gostoso. Volto a repetir, se lá pelas tantas da entrevista você achar que deve dar um pitacozinho, tá certo? Prazeroso, pega o telefone, liga pra gente, vai já aparecer, tá aí o nosso telefone, você pode ligar, meu querido Monteiro, Neves aí dentro, tá? Vamos botar você no ar para participar conosco aqui, porque o assunto é muito importante. Qualidade de vida, né? Na fase idosa, né? Da vida de cada um. Tá muito... Doutor Euler, o Brasil, que hoje tem 30 e poucos milhões de pessoas idosas, né? Há uma perspectiva aí, uma estimativa de que daqui a mais 10, 11 anos, por volta de 2025, o Brasil tem uma população de 60 milhões de idosos, né? Quer dizer, fora a Rússia, eu acho que nenhum outro país da Europa tem uma população do tamanho da população que o Brasil terá de idosos em 2025, né? E vamos falar então sobre a questão da qualidade de vida, né? Olha, você dos falou, nossos idosos brasileiros, você né? falou num assunto muito interessante. Não adianta você viver muito sem qualidade, né? Até a metade do século passado, a expectativa da vida do povo brasileiro não chegava a 40 anos de idade. Temos algumas imagens aí ilustrando, viu, doutor Euler, né? Ah, que bom. Nossos idosos. Então, vejam bem, nós, de 1950 a 2000, em 50 anos, nós praticamente dobramos a expectativa da vida do povo brasileiro. Nós dobramos o ano 2000 com 70 anos de expectativa. Quem nasceu em 2000 já nasceu com essa expectativa de viver 70 anos. E nesses 14 anos do século XXI, nós já ganhamos 7 anos, Nonato. Então, quem nasce hoje, se for do sexo feminino, porque as mulheres vivem mais que os homens, e depois eu explico por quê, já nasce com a expectativa de viver 77 anos. E os homens, 3 a 4 anos a menos, como expectativa da vida. Por quê? Melhorou o saneamento, a população que era basicamente população rural veio para os grandes centros, onde tinha mais chance de tratamento, de diagnóstico precoce, o avanço na oferta dos medicamentos modernos, dos antibióticos de largo espectro, da tomografia, da ressonância, que fazem diagnóstico precoce de outras doenças, a quimioterapia, mas sobretudo as vacinas, né? Como setor de proteção. Vacina de proteção contra a poliomielite, que matava as crianças, vacina de proteção contra a tuberculose, que matava as crianças com meningite tuberculosa. Contra sarampo, nós abolimos o sarampo praticamente no Brasil com vacinas. Hoje, estou oferecendo vacina contra HPV, que é um vírus que produz câncer, principalmente nas mulheres, né? Câncer de colo de útero, essa coisa toda. Então, a população... Temos a vacina da gripe também, né? Tem a vacina da gripe. A gripe, gente, você espirrou, escorreu o nariz e tal, aquilo não é gripe, aquilo é um resfriado, que é outro vírus. O vírus da gripe é um vírus mortal. A grande gripe espanhola, a gripe asiática, a gripe espanhola matou milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil, porque é um vírus muito potente de produzir doença. Tem um vírus que era do porco, o H1N1, que agora causa gripe em indivíduos, mas o Brasil construiu a sua vacina, primeiro imitou uma vacina que tinha no Japão e agora se faz no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a vacina com H1N1 para proteger contra a gripe do porco. Gripe do porco que passou para ser produtor de doença no homem. Então vejam bem, qualidade de vida. Não adianta envelhecer com hipertensão, com diabetes, com artrose, com demência, com osteoporose. É possível evitar? É. Como? Tem os vieses do envelhecimento saudável. Quais são? Sono. Você tem que dormir
horas de sono adequado pela sua faixa de idade. Porque o sono é recuperação da energia sem alimento. Você diminui a sua frequência cardíaca, os seus movimentos respiratórios, o seu intestino praticamente para, o rim filtra a metade do que deveria filtrar enquanto você está em movimento, está acordado. Então você não gasta energia. E com isso você recupera energia que está acumulada. Então o sono é muito importante. Um recém-nascido dorme em torno de 16 a 18 horas. Come e dorme, porque ele está na fase de crescimento. As crianças até pré-púberes, até 12 anos, devem dormir 12 horas no mínimo. Por isso que quando a gente coloca as crianças cedinho na aula pela manhã, elas quase não produzem, porque elas deviam estar dormindo. O ideal é que as aulas começassem a partir das 9 horas da manhã. E que fossem um pouquinho mais, além do meio-dia, mas que só começasse quando as crianças estão realmente acordadas, né? Os jovens devem dormir, e os adultos jovens, entre 10 e 8 horas por dia. E os idosos devem dormir de 8 a 6 horas por dia, que é o ideal. Mas, se você fica aposentado, não tem o que fazer, fica na frente da televisão, você cochila. E essas pequenas fases de sono durante o dia são subtraídos do sono noturno. Aí, quando chega a noite, você deita depois da novela, e quando for meia-noite, acorda e está arrumando gaveta, quer conversar, e a família fica, né, irritada com aquilo, porque está todo mundo cansado, trabalhou, quer dormir, não está conseguindo. Leva o idoso para o médico. E às vezes, meus colegas, nem sempre bem avisados, acabam dando remédio para o idoso dormir, porque acha que está com insônia. Não está com insônia. Ele já dormiu o suficiente. Só que a maioria das vezes entra na iatrogenia. Aquele remedinho que faz dormir, o idoso acorda ou no céu ou no inferno. Morre. Então tem que ter muito cuidado. Mas eu já falei no sono, falei o estresse, você deve evitar o estresse. Porque cada vez que você se aborrece por qualquer coisinha, você libera catecolaminas. A principal é a adrenalina. Aquele frio na espinha que dá quando você se assusta ou quando você fica colérico, é adrenalina e noradrenalina. Eles dão vasoconstrição, eles apertam os vasos. E quando apertam os vasos da cabeça, não vai sangue para o cérebro, não vai sangue para o coração. E você pode ter um acidente vascular cerebral, pode ter um infarto do miocárdio. Então, fujam do estresse. Fujam do estresse, principalmente no trânsito. Não buzinem, não dê dedo para o cara que tentou ultrapassar você, aquela reação colérica, faz coisas, menções com as mãos que não devem ser feitas na sociedade. Muito bem. Mas o exercício. O homem não era bípede. O homem era igual aos símios, igual aos macacos, andava com os 4 membros. Quando o homem evoluiu e andou só com os 2 membros inferiores, ele teve que mudar a dinâmica do sangue, a hemodinâmica. Então a natureza é perfeita, ela construiu mais 2 músculos capazes de trazer o sangue da periferia para o coração, que são as panturrilhas, os gêmeos nas pernas. Quanto mais desenvolvido o seu gêmeo, a sua panturrilha, a sua batata da perna, mais sangue chega no coração vindo da periferia. Então você, a partir do desenvolvimento, do crescimento do Homo sapiens, nós temos que fazer exercício. O melhor exercício, você sabe qual é o melhor exercício? Caminhar. Caminhar. Mas caminhar, tem que caminhar com um processo programado. É 1 passo por segundo, 60 passos por minuto, que é a velocidade que faz a contração dos músculos da perna para trazer o sangue. Eu vejo muita gente caminhando, mas assim, quem me acompanha aqui, Davi? Me acompanha aqui. Tipo assim, né? Caminhando aqui, lá vai andando, né? Olha aquele passarinho ali, aí para um pouquinho, vai. Tá. Esse tipo de exercício, sem ritmo nenhum. Ele tem validade. Não lá esses tem validade efeitos. Porque você está de pé. E quanto mais tempo de pé, mais você faz, querendo ou não, uma fração de exercício. Melhor do que ficar parado mas não é o ideal. Se você tiver uma escada em casa, se você subir e descer,
subir e descer. 10 vezes 10 degraus é como se você tivesse caminhado 3 quilômetros. Porque descer é mais importante do que subir. Quando você acha que o esforço maior é subir, o esforço maior é descida, porque você tem que fazer contração do abdômen, né? E um esforço para se equilibrar, para não ir para frente, para não cair. Então, fazer exercício é de fundamental importância. Ah, mas hoje choveu, eu não vou caminhar. Caminha dentro de casa. Vai da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Ah, a vovô, a vovó, o papai está ficando doido. Não está, não. Está ganhando qualidade de vida. Doutor Euler, deixa eu fazer aqui o seguinte convite. Olha, não é toda tarde, nem todo dia, nem todo mês, né? Que a gente tem oportunidade, né, de colocar diante de uma câmera de televisão, tá certo? Um homem estudioso, tá certo? Com doutorado, né, em gerontologia, em geriatria, quer dizer, né, que estuda com profundidade essa questão, né, do idoso, tá certo? E falando para você. Então você, netinho, o filho, enfim, vai lá, se o vovô não está na sala, pega o vovô, vem cá que esse negócio aqui interessa. O doutor Euler Ribeiro está batendo papo no programa do Nonato. Chame ele aí para a sala, porque o papo realmente é interessante. Pequenos, são às vezes simples conselhos, né, que as pessoas, né, simples orientações, que parecem simples, né, mas só quem pode oferecê-las é quem tem o conhecimento, né, que ajudam tanto as pessoas, né? Mudar um pouquinho o hábito de alguma forma e já passa a ter um rendimento melhor, uma vida mais saudável, né? Doutor Euler, essa questão hoje você tem, porque você tem uma diferença muito grande que é até cultural, né? Por exemplo, na Europa, eu tenho um familiar meu que mora na Espanha, diz: ô Nonato, olha, você vai entrevistar o doutor Euler lá? Faça o seguinte comentário: na Espanha, né? Na Espanha, se você for pegar na mão de uma pessoa idosa para ajudá-la a atravessar, ela fica brava. Ela fica brava, né? Quer dizer, o idoso, né, ele tem, na Europa, ele tem assim, uma autoestima muito grande, né? Ele quer ser ele mesmo, ele tem brio, ele não se entrega, né? Ele não se torna dependente. Então, o que é, Monteiro? Opa! Pronto. Então, deixa eu encerrar aqui o meu comentário. O seu Raimundo, nosso telespectador de Parintins, lá da ilha Tupinabarana, quer bater um papinho, com certeza fazer uma pergunta ao doutor Euler Ribeiro. Raimundo, grande abraço, boa tarde. Alô, Parintins? Alô, estou aqui assistindo o programa. Opa. E me interessei por algumas indicações aí do doutor, que está dando a dica ao povo. E eu gostaria de perguntar a ele... Você tem que idade, Raimundo? Qual é a sua idade? 54 anos. 54, pois não. A pessoa que está super estressada, fora do limite, já não se suporta mais a si mesmo e vive à base de um aprazolam à noite, para poder relaxar, para dormir. O que deve fazer esse ser humano? Ele já está 1 ano e pouco nesse aprazolam, já tentou largar e não conseguiu. O que deve fazer? Pois não. Ô Raimundo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para Parintins. Eu que me criei em Parintins, eu nasci lá em Taquatiara, mas fui muito pequenininho para Parintins. Meu pai era o tabelião lá da cidade e eu só saí de lá para estudar, né? Casei com uma moça de Parintins, então tenho um carinho muito grande por essa cidade. Vejam bem uma coisa, se tem alguém que está com uma irritabilidade muito grande, que tem dificuldade para dormir, que o relacionamento dele não está da melhor qualidade, deveria procurar uma pessoa que pudesse orientá-lo, porque muito provavelmente ele tem depressão. Raimundo, se você pudesse trazer essa pessoa aqui em Manaus, procura Dr. Euler na UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade, que fica na Cachoeirinha, na Faculdade de Medicina da UEA, que eu vou cuidar desta pessoa para que ele volte a ser o mesmo ser humano que era anteriormente. Tá bom, Raimundo? Tá aí, meu como. Grande abraço. Faltou só perguntar do Raimundo se ele é garantido ou caprichoso. Tá certo? Antônio, opa!
Mais um telespectador aqui do Oi. bairro do Aleixo, aqui pertinho da gente. Antônio, boa tarde, Antônio. Boa tarde. Pode falar, companheiro. Fazer uma pergunta pro doutor Euler. Pois não, pois não. Pode perguntar. É porque eu tenho problema de artrose e o médico proibiu de fazer caminhada. Eu tô tomando medicamentos. Eu queria saber se tem problema fazer caminhada. Olha, se você tem artrose nos joelhos, com muita dor, você tem que fazer uma bandagem nos joelhos ou botar uma joelheira com uma certa contenção. A caminhada faz bem para a artrose, desde que você não sinta dor, porque dor é um sintoma que ninguém pode conviver com ela. Então, procure o seu médico e peça para ele prescrever uma joelheira especial para você, se a sua artrose é nos joelhos. Se for no outro local, pode caminhar à vontade. Muito bem. Olha, o Monteiro está me batendo aqui pelo ponto, doutor Euler. Muita gente, mas muita gente, ele está dizendo, ligando, perguntando se o senhor atende pelo SUS. Não, eu não atendo pelo SUS, mas na Universidade da Terceira Idade, nós temos um núcleo de orientação gerontológica. E lá nós temos uma equipe que atende as pessoas todas que procuram a UNAT. Né? Eu não atendo pelo SUS porque eu não posso fazer esse tipo de compromisso, porque eu tenho muito compromisso com outras universidades fora do estado e fora do Brasil por conta de convênios com a Universidade do Estado. E eu que vou sempre dar as aulas. Então, como eu viajo praticamente 2, 3 vezes por mês, eu não posso ir atender pelo SUS. Mas tem na periferia da cidade centros chamados CAIMES, que são Centros de Atenção à Melhor Idade. Só atende pessoas acima de 60 anos de idade e tem todos os especialistas lá voltados para essas alterações de saúde dessas pessoas idosas. Correto. Mais um que tem mais de 60 anos assistindo, querendo participar, doutor Euler Ribeiro. Falei que o tema é de interesse geral, né? Nosso querido amigo, Nonato, meu xará, Nonato Oliveira, jornalista, grande fotógrafo, já aposentado, está na ponta da linha e conversa com a gente também. Boa tarde, Nonato. Prazerzão recebê-lo, companheiro. Pode falar, não. Caiu a ligação do Nonato. Mas ele vai ligar de novo, com certeza, né? Doutor Euler, essa questão da... Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar, o doutor Euler tem um aviso e um apelo, né? Muito sério. Você gosta de Tucumã? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Olha, nada contra o Tucumã. Tucumã não faz mal, vou logo dizendo, não faz mal para nada. É um lance aí que está acontecendo aí, pessoal precipitando, né? Para amadurecer o Tucumã, está usando coisa que não deve, que pode prejudicar seriamente a saúde. Daqui a pouquinho, eu não quero perder a oportunidade de fazer essa pergunta para o doutor Euler Ribeiro, que eu li um artigo no Em Tempo, domingo, né? E me chamou muita atenção e não vou deixar de fazer essa pergunta. Tá legal? Mas, doutor Euler, a questão da ociosidade, né? Boa parte substancial dos nossos idosos vive ociosos dentro de casa. Às vezes ninguém quer conversar com eles, não tem atividade laboral nenhuma, né? Um comentário seu sobre essa questão da ociosidade. Veja bem uma coisa. O estado do Amazonas, e particularmente a capital, tem um privilégio. Tanto o governo do estado como o governo municipal, eles têm inferenciado para as pessoas idosas atenção especial com os centros de convivência. Tem na Aparecida, tem no Santo Antônio, tem na Cidade Nova, tem um cinturão sanitário de centros de convivência da prefeitura e do estado. Lá tem todas as ações voltadas para a atenção do idoso, de saúde, atenção social, atenção jurídica, e tem a UNAT, a Universidade da Terceira Idade, onde nós oferecemos um leque de oportunidades de você voltar a estudar coisas que lhe interessem, inclusive para o seu envelhecimento. Então procurem esses centros, né? Tem na Aparecida, tem no Santo Antônio, tem na Cidade Nova e tem em outros locais. Tem no Vieira Alves, que é da Prefeitura, que é um parque do idoso fantástico. E lá nós estamos para atender você que envelheceu. Não fique em casa, na frente da televisão. Se a sua família sai para trabalhar, se a sua família não está lhe dando muita atenção, procure
outra família. Nesses centros, você constrói novas famílias. Não que você vai casar, fazer acontecer, você vai arranjar um ciclo de amizade fantástico. E vai aprender tantas coisas que são favoráveis para o seu envelhecimento. Mas, Nonato, eu estava falando dos vieses do envelhecimento. Isso. E eu não falei na nutrição. Você tem que comer de tudo. Ah, mas gordura faz mal. Se comer adequadamente, doutor Euler, não sem faz cortar mal. o raciocínio, só para não perder o gancho. A minha produção está dizendo que 3 pessoas ligaram, preocupadas. Perguntar se, como o assunto agora é nutrição, né? Perguntar se a farinha, a nossa farinha d'água, né? E a gordura do peixe se faz mal. Não faz mal. Olha, mandioca é melhor que o trigo. Mandioca não tem aquela proteína perigosa que é glúten, que tem pessoas que não aceitam comer glúten. Mandioca tem complexo B, vitaminas do complexo B que o trigo não tem. Então é melhor comer de manhã uma tapioca, 2 tapiocas, do que um pão de 100 gramas. Um pão de 100 gramas tem 6 gramas de sal. A nossa necessidade diária de sal é 2 gramas. Então, sal aumenta a pressão arterial, precipita gorduras dentro dos vasos. E a gordura do peixe é gordura insaturada. Pode comer à vontade. Ah, o tambaqui gordo, está assando. A gordura faz bem, não faz mal. E o melhor peixe, mais rico em ômega 3, que é uma gordura do bem, é o jaraqui. Comam mais jaraqui. Olha só. Evitem as frituras. Comam mais cozido, assado no fogareiro, né? Grelhado, claro, ensopado, picadinho de jaraqui, que é fantástico, e não tem nada que possa fazer mal. Nem as proteínas, que são de baixo peso molecular, tudo que você come do peixe, ele é absorvido. A gordura, pelo contrário, faz bem a gordura do peixe, né? E mais, tem ômega 3, principalmente o jaraqui, mais que salmão. Correto. Diz o Monteiro, principalmente o caldo da piranha, né? Sim, eu vou falar sobre isso. Que é altamente forte, né? O senhor vai entrar na questão da parte nutricional agora, né? Então, vamos a um breve intervalo, o senhor voltar com o tempo tranquilo para não interrompê-lo, que é muito sério, porque dizem que o homem é o seguinte, ele vive ou morre pela boca, né? Então, essa parte é fundamental. Pois é, minha gente, então nessa questão da nutrição, eu vou logo abrir com essa pergunta, né? Qual é o aviso importante, doutor Euler, que o senhor quer dar sobre a questão do tucumã? Olha, vejam bem, tucumã é uma fruta fantástica. Pesquisas feitas pelo meu grupo de pesquisa, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que tem o maior laboratório de pesquisa de todas as universidades federais, juntamente com o laboratório de León, na Espanha, de Porto, em Portugal, da UERJ, no Rio de Janeiro, e da USP, em São Paulo, nós descobrimos que o tucumã é uma substância maravilhosa, porque ele é rico em provitamina A, que é indispensável para a visão. O tucumã tem procarotenos, claro. Aquela cor alaranjada dele é fantástica para a saúde. Ele também tem ômega 3. O tucumã tem fibras que favorecem o intestino. O tucumã, nós colocamos extrato de tucumã, da polpa do tucumã, extrato da casca de tucumã, com células de mama e com células de câncer de mama. Em 24 horas morreram todas as células malignas. Então o tucumã é anticâncer. Só que as pessoas que vendem tucumã na rua, eles trazem o tucumã verde, da onde eles trazem do interior, não sei da onde, e para amadurecer rapidamente, eles cobrem com carbureto, carbonato de cálcio e fósforo. Isso é um tóxico muito grande. O carbureto, ele penetra na casca do tucumã e vai ao fruto. E quem come tucumã abafado com carbureto está correndo risco de morte, porque a intoxicação não tem remédio para essa intoxicação. Eu acabo de perder um primo querido, agora na semana da Páscoa, porque comeu tucumã, como eu como tucumã, como o Nonato come, como você come tucumã. Só que a gente tem que saber a origem. Não é o tucumã que faz mal, é o carbureto que estão usando indevidamente para fazer o amadurecimento, porque o carbureto libera calor. Estão fazendo com a banana, estão fazendo com o mamão,
e com o tucumã, que é mais sensível. Cuidado. Doutor Euler, uma pessoa que compra um tucumã aí pela rua e tal, e ao descascar, Sim. né, ele pode detectar algum sinal que possa denunciar? Não pode. Ninguém pode detectar nada, porque o carbureto, ele é o vapor do carbureto que se introduz lá. Não nem deixa cheiro vestígio, tem. nem cheiro nada. Nem cheiro tem. Então é um risco. Ninguém sabe a origem desse tucumã que vendem na rua. E comer tucumã descascado na rua, é só olhar para as unhas de quem descasca. É cheio de resíduo de fezes, então você está comendo cocô. Então tem que ter cuidado. Tucumã é maravilhoso como fruta, apanhado do cacho e descascado em casa para comer. Mas esses que estão vendendo aí, que ninguém sabe a origem, claro que eu não estou denunciando que todos fazem isso, mas a maioria está fazendo. E eu chamo a atenção aqui das autoridades sanitárias, tanto do município como do estado, para percorrer aonde tem esses tucumãs que estão amadurecendo para evitar mortes. Aliás, doutor Euler, olha, eu tenho um pedacinho de terra aqui na estrada, um sítiozinho, né? Coisa de pobre, viu? Então é o seguinte, e lá tem os tucumazeiros. O meu caseiro de vez em quando, olha, o tucumã, ele traz o cacho de vez. Olha, em 2 dias, no máximo, ele já está madurinho. Ele amadurece rápido, só dentro daquele saco mesmo. Espontaneamente. Espontaneamente. Não, mas só que a questão do comércio, né? Você tem que ele tem que pegar o tucumã verde agora e acha que de tarde já tem que estar maduro. E aí usa-se esse tipo de artifício que, na verdade, termina prejudicando a saúde, né? Mas o tucumã, ele amadurece rapidinho, é como banana, né? E outras frutas também. Não dá para exagerar nessa questão. Doutor Euler, nós temos aí 2 minutinhos. Deixa eu falar, só para terminar sobre as questões da nutrição. Isso, que é muito importante. Então, vejam bem, em 2007, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disse que numa região do estado do Amazonas, no município de Maués, 1% da população estava acima de 90 anos de idade, quando a média mundial nessa faixa de idade é de 0,5%. Então lá, nessa faixa de 90 anos e mais, já estão vivendo 100% a mais. E eu fui com a nossa equipe de pesquisa, pesquisamos todos os viés do envelhecimento. O sono, eles dormem mais, porque eles geralmente não têm luz, os ribeirinhos, né? Eles dormem cedo, acordam cedo. Eles fazem uma coisa importante, eles fazem muito exercício, remam o dia todo, porque a roça é na terra firme e eles moram na várzea. Para chegar lá, ou vão pela floresta com os paneiros cheios do que eles levam para trabalhar e os produtos que eles trazem de volta. Eles se exercitam muito. E se for de canoa, o remo é aquele exercício extraordinário. O dia todo. Por outro lado, o estresse quase não tem. Quase não tem. Ele não abre o jornal de manhã e vê não sei quantos mortos, não sei quantos apreendidos por uso de cocaína. O estresse está distante dele. Quase zero, E a alimentação é fundamental. O que é que eles comem? Farinha de mandioca, peixe e frutos da floresta. Comem castanha, que está no quintal dele, lá na castanheira. Comem camu-camu, que está na frente da casa dele, que é uma árvore aquática. Eles começam o dia tomando uma raspa de guaraná, de pó de guaraná. O guaraná é vasodilatador cerebral, mantém a memória. O guaraná aumenta a força muscular. O guaraná evita a morte celular, com isso ele prolonga a vida das pessoas. O guaraná evita a obesidade. O guaraná protege contra a hipertensão, desde que tomado em pequenas frações. Uma colherinha de café do pó de guaraná pela manhã. Porque se você tomar um pouco mais, você vai ter aceleração do coração, vai ter taquicardia. Porque tem muita cafeína, tem 11 vezes mais cafeína que o café. Então, vejam bem, a nutrição é maravilhosa. E o peixe que é mais rico de todos os peixes no Amazonas é o jaraqui. Rico em ômega 3, proteína de baixo peso molecular que absorve tudo. E você falou em piranhas. Na cabeça da piranha é rica em fósforo e cálcio. Então as caldeiradas de cabeça de piranha são erotizantes, porque você precisa de fósforo para fazer liberação de óxido nitroso que dá ereção. Olha só, né? Perigosíssima na hora da mordida, mas em termos de nutrição, espetacular a nossa piranha. Doutor, já estão subindo os caracteres. Obrigado pela sua presença. Foi uma alegria recebê-la. Obrigado pela contribuição ao nosso programa e à população amazonense. Obrigado. Muito bem. Minha gente querida,
Amanhã a gente volta no mesmo horário, aqui no nosso... Aliás, amanhã tem futebol. Amanhã o programa começa 1 hora antes. 1h30 da tarde, o Ação na TV, aqui na Band. Grande abraço e até lá.